Vamos falar então dos padrões de herança na espécie humana. Antes de começarmos os padrões de herança propriamente dito, vamos aí tratar de alguns conceitos, como genótipo, fenótipo, homozigoto, homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo. Então, genótipo. O genótipo nada mais é que o conjunto de todos os alelos que o indivíduo apresenta. Ou seja, né, todo o seu genoma ali, todo o seu conteúdo genético. Fenótipo é aquilo que se expressa a partir desses alelos, a partir desse genoma, algo é expresso, né? Alguma característica é expressa. E ela pode ser observável, né, de uma forma física ou fisiológica, bioquímica ou até comportamental. Então, aqui nós temos fenótipo ou rosa ou branco, né? A questão da cor das pétalas, podendo ser branco ou rosa. E quanto ao genótipo, já estaremos falando dos alelos, né? Pode ser azão, azim ou azão. Então, aqui, tanto azão quanto azão, o fenótipo a ser expressado por esses dois conjuntos de alelos é o fenótipo rosa. O branco apenas aparece na questão né, quando é azinho, esses dois alelos aqui, quando se apresenta desta forma, a característica, então, dessa pétala é branca. Aqui também, então, verificando, a gente ainda pode determinar mais alguns conceitos, como homozigoto e heterozigoto. Dois alelos idênticos para a homozigose, né? Então, aqui temos homozigose, aqui também temos homozigose, e heterozigoto, quando os dois alelos são diferentes. Nesse caso aqui, azão, a gente está referindo a um heterozigoto. Quando a gente diz hemizigoto, né, aí já é relacionado na espécie humana, é relacionado aos cromossomos sexuais, porque ele tem um X e um Y. Então, com relação ao X, porque mulher tem dois XX e o homem só tem um. Então, aí ele é dito hemizigoto, quando a gente vai considerar o cromossomo X. E apenas o homem tem o Y. Então, alguma característica que advém desse cromossomo, de genes presentes nesse cromossomo Y, a gente diz que essa herança é do tipo holândrica. Também vamos ter os conceitos de dominante e recessivo para os padrões de herança. Dominante é aquele fenótipo expresso, tanto em homozigoto como heterozigoto. Aqui no caso, né, se a gente tem, antes eram as rosas ali, tanto o homozigoto azão, quanto o azão, expressava a pétala rosa. Apenas quando os alelos estavam azinho, recessivo e em homozigose, é que a pétala branca apareceria. Ou seja, recessivo é uma característica mascarada ou suprimida. A pétala seria rosa, porém, na ausência do alelo dominante, ela fica branca, ela não tem pigmentação. Aqui, no caso, está mostrando um genitor afetado e um genitor normal. No caso aqui, o genitor normal é azinho, e o genitor afetado é azão. Então, sempre que tiver o azão, o indivíduo é afetado, tanto em heterozigose, né? Aqui no caso só vai dar heterozigoto, porque o outro genitor é normal. Então, metade dos filhos são afetados e metade dos filhos são normais. Desculpa aí. Então, aí, metade dos filhos normais. Então, azão é o gene dominante para o fenótipo anormal. Quando tem azão, o indivíduo é afetado. Quando ele, né, a questão do azinho aí, seria o alelo normal, mas ele só vai aparecer, né, o indivíduo só será normal quando em homozigose para esse alelo recessivo. Aí surge também o conceito de alelo selvagem versus alelo mutante. Alelo selvagem ou alelo padrão é justamente esse que vai predominar na população. Se é o azão, né, que predomina, a característica dele é que predomina na população, esse é que será o alelo selvagem. Se é o azinho que predomina na população, ele que será o alelo selvagem. E o alelo mutante é justamente aquele que sofreu a variação. Ou seja, né, se esse é o normal, esse que sofreu variação, ele que vai ser o alelo mutante. Ou se for o contrário, né, se esse é o alelo selvagem, este que sofreu alteração. O que é essa alteração? É mutação. Né? Quando a gente chama um alelo de azão e o outro de azinho, é que eles são alelos, ou seja, ocupam o mesmo locus gênico ali do cromossomos. Aqui é um par de cromossomos, são cromossomos homólogos. E como nós somos diploides, nós temos um par de todos os cromossomos, né? Aí 23 pares de cromossomos. Então,
É o mesmo alelo, porém, por que que esse é azão e esse é azinho? Quando for comparar esta sequência de azinho com esta sequência de azão, sequência mesmo de bases, né? Uma base atrás da outra, fazer um sequenciamento desse alelo, a sequência não é a mesma. Então, pode ter uma base alterada. Apenas uma base alterada, que nós vimos que é um tipo de mutação, é a mutação pontual, e isso já caracteriza um alelo diferente. Então, quando vai estudar características genéticas humanas, existem alguns obstáculos. Não são possíveis reproduções controladas na espécie humana, né? Não se controla como se controla numa cobaia, quando está fazendo pesquisas, por exemplo. Tem um longo tempo de geração, 9 meses de gestação, enquanto, né, quando se estuda drosófila, poucos dias, enquanto se estuda ratos, alguns meses, mas a espécie humana já tem um longo tempo de geração. E o tamanho pequeno das irmandades. Então, às vezes, um casal só tem 2 filhos, só tem um, né? Então, isso também aí são obstáculos quando vai se estudar características genéticas humanas. Então, para se estudar a história, né, da família, é possível fazer uma representação gráfica dessa história. E é chamado de heredogramas. Então, os heredogramas surgiram aí para fazer essa representação de um histórico familiar. Então, essas informações serão coletadas dos familiares, e sempre um heredograma é montado quando se há um interesse em se estudar aquela característica, saber qual o padrão daquela, né, daquela característica na família. Então, é onde vai se estudar aí esta característica. E com esse estudo, com este heredograma, é possível traçar aí o tipo de herança possível daquela característica. Quando se fala em heredogramas, então temos alguns símbolos. Aqui temos é uma figura que eu encontrei que tem assim a maior quantidade de símbolos para se representar dentro de um heredograma. Alguns já bem comuns, como sexo masculino e sexo feminino. Sexo indefinido, o que seria isso? É que às vezes, né, quando se conta a história familiar, não se sabia se era homem ou se era mulher, quantos filhos tinha, tantos eram homens, tantos eram mulheres, ou então, não sei quantos, tinha 5 filhos, mas não sei, né, quantos eram homens, quantos eram mulheres. Então, quando não se sabe de forma correta esse número, se realmente era do sexo feminino ou era do sexo masculino, então deixa como sexo indefinido. Quando quer representar o número de filhos dentro desse heredograma, pode pôr o número. Em vez de ficar representando 2 caixinhas, 5 bolinhas, põe 2 e 5. 2 homens, 5 mulheres. Quando o indivíduo é fetado, é toda, né, aqui toda a caixinha ou a bolinha também é preenchida. Quando o indivíduo é heterozigoto, para um caráter autossômico, estamos falando de característica autossômica, vamos ver o que é ser autossômico ou não. Chamado de probando. Quando tem uma seta indicando um indivíduo dentro do heredograma, ele é chamado de probando ou propósito, porque foi a partir daquele indivíduo, onde a seta indica que houve ali, né, o interesse de se montar aquele heredograma ou de se estudar aquela característica. Quando o indivíduo é falecido, seja homem ou seja mulher, basta fazer o símbolo e fazer esse corte aqui. Então, é falecido. Teve aborto, né? Aqui, casamento, um traço unindo ali os dois, casamentos consanguíneos, entre primos, entre parentes, né? Então, há uma consanguinidade, 2 traços, gêmeos monozigóticos, sai de um mesmo ramo, esses gêmeos, e se eles são monozigóticos, é unido essas duas, né? Esses dois aqui, esses 2 filhos, sejam homens, sejam mulheres. E quando é dizigótico, só sai do mesmo ramo, porém não há a ligação, são tipo irmãos fraternos. Quando não sabe a zigosidade, se eram dizigóticos ou monozigóticos, põe uma interrogação. E aqui como se representaria, né? Aí a primeira geração, segunda geração, se fosse representar um outro casamento aqui, terceira geração. Então vai enumerando também essas gerações. Aqui mostrando o indivíduo afetado e ele é o probando, né? Já juntando aí todas as características. Quando um casal não tem progenie, não teve nenhum filho, então coloca esse símbolo, tá certo? Então aqui alguns deles aí é representado como se pode montar um heredograma. Vamos falar primeiro da herança monogênica. Herança monogênica é um tipo de herança determinado por um único gene, por isso monogênica, um gene. Então, um único gene aí determinando esta característica. E ela pode ser autossômica ou pode ser ligada ao sexo ou ligada aos cromossomos sexuais.
Autossômica é quando vai estar envolvendo genes presentes em qualquer um destes cromossomos aqui, dentro dessa caixinha vermelha, do 1 ao 22, tá certo? Então, quando é uma característica em qualquer um gene presente em qualquer um desses cromossomos aqui, eles são ditos autossômicos. Então, vai ser uma característica autossômica. Quando é uma característica ligada aos cromossomos sexuais, né? Ela vai ser ligada ao cromossomo X ou vai ser ligada ao cromossomo Y. São os cromossomos aí que determinam o sexo do indivíduo. Então, já sabemos né? Quando vai ser autossômica, quando vai ser ligada aos cromossomos sexuais. Então, já é uma primeira diferença. Então, vamos falar da herança autossômica dominante. O fenótipo nessa característica, né, nessa herança autossômica dominante, normalmente é visto uma geração após a outra. Ou seja, essa é a primeira geração, segunda, terceira e quarta. Quando ela é autossômica dominante, pode ver, estará presente em todas as gerações, até porque é dominante, então basta ela passar o alelo, vai ter aqui uma filha que apresenta um filho, aí essa filha casa, ela tem um filho e uma filha, este filho casa, tem duas filhas, e assim vai sempre esse alelo sendo passado. Então aparece, e também as características autossômicas, como não é ligado aos cromossomos sexuais, aparece igualmente em homens e mulheres. Pessoas não afetadas não vão transmitir a característica, porque elas não têm o alelo para a característica. E pessoas afetadas têm pelo menos um genitor afetado. No caso da autossômica dominante. Então, isso aqui seria forma da gente estar reconhecendo uma herança autossômica dominante. Como seria a segregação alélica nesse padrão de herança autossômica dominante? Aqui nós teríamos o indivíduo anômalo, azão, azinho, indivíduo normal, azinho, azinho. Como ela é herança dominante, quem é afetado, eu carrego o alelo dominante. Esse indivíduo forma gametos, pode ser homem, pode ser mulher aqui, né? Como não é ligado ao sexo. Esse indivíduo vai formar gametas azão e 50% do tipo azinho. Esse aqui, só azinho, né? Então, só forma gametas do tipo azinho. Quais serão a prole? Então, são gametas que, quando for fertilizado ao acaso, quais serão os genótipos dos filhos? Este aqui será azão, azinho, azão, azinho. Vai ter 2 azão, azinho e 2 azinho, azinho. Certo? Então, vai ter 50% dos filhos afetados, 50% de filhos ou filhas, tanto faz, né? Nós vimos que aparece igualmente entre homens e mulheres normais. Exemplos de, então, algumas patologias, algumas características autossômicas dominantes. A neurofibromatose é uma. Neurofibromatose tipo 1, afetando um indivíduo a cada 3.000 pessoas, em média. Ela pode, né, variar desde manchas café com leite até tumores neurofibromatosos. O gene afetado está presente no cromossomo 17, no braço longo, na região 11, na banda 2. Então, é como a gente faria a leitura aqui deste cromossomo. Então, tem um slide aqui que vai mostrar isso, né? Se não tiver também não tem problema, é só para mostrar como chama como a gente representa toda essa nomenclatura aqui oficial dos cromossomos ou dos genes. Então, esse gene para neurofibromatose 1 está no cromossomo 17, braço longo, região 11, banda 2. É um gene de 350 quilobases, um RNA mensageiros de 11 a 13 quilobases. Então, o gene todo tem 350, envolvendo todas as regiões, intros, exons, né, as regiões 3 linhas, 5 linhas, não transcritas e tudo mais. Mas quando forma o RNA mensageiro, tem de 11 a 13 quilobases, e isso corresponde a 59 exons. Quando a gente diz que essa patologia aqui, essa neurofibromatose 1, pode variar desde manchas café com leite até tumores neurofibromatosos, a gente está dizendo que quando esse gene, né, tem alguma alteração, ela tem uma expressão variável. Essa expressão variável, ou seja, não basta ter a alteração no gene, né? Tem gente que vai ter alteração no gene e vai ter só manchas café com leite. Tem gente que vai ter alterações nesse gene e vai ter tumores neurofibromatosos. Então, aqui entra 2 termos, quando a gente está falando de padrões de herança: penetrância
e expressividade. A penetrância é reduzida, ou seja, eu tenho gene alterado, mas eu tenho expressividade variável. Não basta ter o gene, né? Quando é penetrância total, eu tenho o gene alterado, eu tenho a patologia no mesmo grau em todos os indivíduos. Isso seria uma penetrância completa. Uma penetrância reduzida é isso, eu tenho alteração no gene, mas há uma variação nessa expressão. E essa variação nessa expressão a gente chama de expressividade variável, porque é isso aqui, variando desde manchinhas, café com leite pelo corpo, como podendo chegar a tumores neurofibromatosos. Aqui já vimos, né, como seria o padrão de herança aí para uma característica autossômica dominante, e aqui sinalizando um probando. Olha só, então podendo chegar aqui, né, um grande tumor neurofibromatoso. Então a expressão é altamente variável, porque, como eu já disse, pode causar hipertensão, escoliose, menos de 10% desenvolve malignidade, tá vendo? A questão da expressão variável. E pode causar glioma óptico, que seria um tumor no nervo óptico, e esses indivíduos que têm neurofibromatose tipo 1 têm uma incapacidade de aprendizado. Claro que quando chega um tumor desse tamanho aqui, só por remoção cirúrgica mesmo para fazer a correção. Aqui que eu disse do cromossomo, como a gente chamaria, né, quando vai apresentar um gene ou uma região do cromossomo ou um gene onde está localizado. Ó, 7 é o cromossomo, Q é o braço, nós temos, né, Q e P, Q é o braço longo, P de petite é o braço curto, região 3, né, banda 1, até falei errado lá, né, aqui então, ó, é cromossomo, braço longo, banda 1, região. Não, desculpa, região 1, banda 1, subbanda 2, como está aqui. Ó, região, primeiro número, o segundo é banda e o terceiro é subbanda, depois do ponto. Que seria aqui, como eu representaria, né, quando os cromossomos já estão todos aí caracterizados, eles são caracterizados aí, quando faz coloração, eles ficam manchas claras e escuras, é uma forma até de se montar um cariótipo, e então os cromossomos já são mapeados nessas regiões, né, nessas bandas, região, banda e subbanda. A esclerose lateral amiotrófica, né, ela, o ALS, também é uma característica autossômica dominante, foi aí a característica que acometeu aí Stephen Hawking. É um defeito no gene da enzima superóxido dismutase. É uma função, a superóxido dismutase tem a função de degradar radicais livres do tipo superóxido, está dentro dos peroxissomos. Então, como não tem a enzima, não consegue degradar os radicais livres do tipo superóxido. Vai causar uma doença neurodegenerativa progressiva e fatal, levando à degeneração dos neurônios motores. Apenas 10% tem caráter genético. O que isso quer dizer? Apenas 10% dessa patologia do tipo esclerose lateral amiotrófica é transmitida já via parental, né? Já é aquela que vem já dos gametas e passa para os filhos. E os 90%, a gente diz esporádico. É aquela característica que vai surgir de forma esporádica no indivíduo, ou seja, durante a sua vida pode acontecer aí uma alteração justamente nesse gene e você vir a desenvolver a esclerose lateral amiotrófica. A hipercolesterolemia familiar também é um exemplo de autossômica dominante, é um defeito no receptor de LDL, do colesterol do tipo LDL. Então, há uma falha aí nesse transporte do colesterol para dentro da célula, vai haver um acúmulo de colesterol fora das células. 1 em cada 500 são do tipo heterozigotas. Os homozigotos, por quê? Se eu tenho, né, heterozigoto, ele tem alelo dominante e alelo recessivo. Então, ele vai ter 50% ainda de produção de receptores do tipo do receptor de LDL. Porém, o homozigoto, ele é muito raro, serão mais severamente afetados, vai causar uma doença aterosclerótica cardiovascular ainda criança e morre antes dos 30 anos de idade. Então, porque aí esse indivíduo, quando ele é homozigoto para a patologia, ele teria zero produção de receptor de LDL. Porém, os heterozigotos teriam 50% ainda dessa produção, que poderia ir com uma alimentação, né, com uma condução aí terapêutica,
e exercícios físicos e tudo aliado, poderia, então, levar até uma vida normal. Então, a proporção é até grande. 1 a cada 500 são heterozigotos para esse receptor de LDL. Então, vai causar, né, quem tem defeito nesse receptor de LDL, causa um acúmulo de colesterol na corrente sanguínea. Essa figura representa justamente o receptor de LDL, como ele funciona para capturar e levar essas partículas de colesterol para o interior, que vai ser degradado nos lisossomos, né? Porém, quando o indivíduo, então, não tem um receptor de LDL, ele não vai fazer essa endocitose. Então, fica um acúmulo de colesterol aí na corrente sanguínea. A condroplasia, outra característica autossômica dominante, uma frequência aí, né, de 1 para cada 15 mil a 1 para 40 mil nascimentos. Então, também, podemos dizer que até é raro, né? A frequência não é tão alta, não é alta. O que acontece, então? Vai haver uma mutação no gene FGFR3. Esse gene é um receptor do fator de crescimento de fibroblasto do tipo 3, onde está presente cromossomo 4, braço curto, região 1, banda 6, subbanda 3. As mutações aí podem ser do tipo, né, trocar uma guanina por uma adenina, ou troca uma guanina que estaria presente no gene por uma citosina. Então, há aí uma troca de uma única base na posição 1138, que vai levar um ganho de função para essa proteína formada, como vimos em mutações, né? Então, levou a um ganho de função aí a essa proteína formada, que vai levar a uma ossificação precoce, que vai levar, então, ao surgimento da patologia. Ocorre devido a uma mutação nova em 90% dos casos, cuja frequência aumenta com o avanço da idade paterna, ou seja, você pode nem nascer com essa alteração, né, nesse gene, mas adquirir uma mutação nova, ou seja, ao acaso esporádico, acontece uma mutação que pode acontecer até nas suas gametas, e isso pode ser passado para a sua prole. Então, 90% dos casos é uma mutação nova, você não nasceu com ela vai acontecer e vai aumentar aí de acordo, né, essa frequência aumenta com o avanço da idade paterna. Quais são as características e as manifestações quando está uma mutação nesse gene? Um tronco normal com membros curtos, dedos curtos e grossos, mão entre dente, encurtamento ósseo, né? Vai haver um excesso de pele e uma fronte abaulada. Como se detecta essa condroplasia? Por radiografia, fazendo PCR, reação em cadeia da polimerase, seria uma replicação in vitro, onde trabalharia em cima desse gene aqui específico, já se sabe onde é a mutação, e pode também fazer o sequenciamento justamente desta região gênica para identificar se o indivíduo tem esta alteração. Aqui, exemplo, então, de alguns distúrbios humanos autossômicos dominantes, como doença de Huntington, anelfibromatose, já falamos, esclerose tuberosa, distrofia miotônica, doença do rim policístico, retinite, síndrome Marfan. Aí depois, né, se vocês têm interesse aí, tá vendo todas, não vou passar por todas, de parar e estar aí, né, basta parar o vídeo, pausar o vídeo e observar e eu ler todas as descrições de cada patologia. Aqui tem as suas prevalências, né? Às vezes algumas mais raras, outras mais frequentes, como já falando da hipercolesterolemia. E tem a osteogênese imperfeita aqui, que eu tenho essa figura das escleras azuis, que fala que tem escleras azuis, ó, justamente esse que era para ser o branco do olho, que é azulado, tá certo? Aí, então, a osteogênese imperfeita é uma heterogeneidade genética, uma deformidade óssea, ossos quebradiços, por isso ossos de vidro, pode causar surdez e tem essas escleras azuis. Doença de Huntington é né, a frequência de 1 para 10 mil casos ou nascimentos. A doença de Huntington já tem manifestação tardia, vai levar a uma degeneração do córtex cerebral e gânglios basais, movimentos involuntários, né, movimentos coreicos, que são movimentos que são involuntários,
e também causa demência. Essas características em manifestação tardia também dificulta muito o padrão de herança, porque às vezes a pessoa nasce e não sabe que tem, só vem apresentar essa patologia, aí já numa fase mais tardia da sua vida, depois dos 25, 30 anos, é que vai apresentar ali as características provenientes da patologia. E outras aí, que depois vocês podem estar observando. Herança autossômica recessiva, né? Então, é rara nas populações, que agora já se precisa dos dois alelos para a característica apresentar. As características autossômicas recessivas, em geral, aparecem igualmente entre homens e mulheres, isso para as autossômicas, né? Então, as autossômicas, seja dominante ou recessiva, sempre vai aparecer igualmente entre homens e mulheres. A questão da consanguinidade, né? Às vezes vai acontecer de nascer um filho afetado justamente por causa da consanguinidade, onde você aumenta discretamente a chance desses alelos recessivos se encontrarem e apresentar a característica. Então, as características autossômicas recessivas mais provavelmente aparecem entre a prole de pessoas aparentadas, mais provavelmente, né? Aumenta discretamente essa possibilidade com relação à população em geral. Pula gerações, pode ver a geração 1 não é afetada, pais não afetados tendo filho afetado, isso é característica, né, autossômica recessiva. Questão de ser autossômica igualmente entre homens e mulheres aparece, e pode ver que vai saltar gerações, ó, frequentemente, né, assim, provavelmente vai estar, tendem a pular gerações. Como seria a segregação alélica? Os pais normais, porém heterozigotos, né? Quando esses dois alelos recessivos se encontram, azinho, o filho é anômalo, ou o filho carrega, então, ali a patologia. Todos os outros, né, homozigotos dominante ou heterozigotos, são normais, certo? Então, aqui forma gametazão, forma gametazinho, forma gametazão, forma gametazinho. Basta fazer os cruzamentos aí, ou quadrado de Punnett, e temos os possíveis. E a questão das possibilidades. 75% dos filhos normais, chances de serem normais, e um quarto ou 25% de chance do filho ter a patologia. Alguns, então, distúrbios autossômicos recessivos, fibrose cística, ictiose lamelar, que nesse caso aqui, ó, onde apresenta esses distúrbios de pele, desfiguramento, crostas grandes, vermelhidão variável, certo? Essa é a ictiose lamelar, que a prevalência é de 1 para 25 mil. Pode ver que agora a frequência, elas são mais raras do que as autossômicas dominantes. É 1 para 10 mil, 1 para 50 mil, 1 para 50 mil. Então, é mais rara mesmo na população. E aí, algumas outras, fenilcetonúria, tem deficiência da enzima que degrada fenilalanina, tá certo? E outras aí, doença Wilson, doença Gaucher, tiose e fibrose cística. Então, se a gente for observar os padrões de heredogramas para as autossômicas recessivas, elas vão ter aí, como eu já disse, de pular gerações, né? Tendem a pular gerações. Normalmente pode aparecer em questão de prole aparentada ou de casamento consanguíneo, são primos, aqui no caso primo de primeiro grau, que se casaram e tiveram ictiose. Aqui também, né? Primo de primeiro grau, teve um filho, que é um probando aqui com fenilcetonúria, xeroderma pigmentoso, que aqui que é uma patologia então autossômica recessiva, o albinismo também, que é autossômica recessiva. Aqui nem não é um casamento consanguíneo e tendo aí apresentando a patologia. A doença de Tay-Sachs, então, aqui chamando atenção para ela, apresentando algumas características, né? Tem distensão de células nervosas com material adiposo, severa deterioração das habilidades mentais e físicas, a criança pode se tornar cega, surda, incapaz de engolir, os músculos começam a atrofiar, pode ocorrer paralisia. Outros sintomas neurológicos incluem demência, convulsões e crescentes reflexos de susto a barulhos. Então, aí, né, aqui vai ter a doença de Tay-Sachs aí, podendo, porque vai acumulando um material adiposo que era para ser degradado,
não é degradado e se acumulam, levando então aí todas as características decorrentes da patologia. Então, a fibrose cística, como uma característica autossômica recessiva, ela causa lesões no pâncreas, em 85% dos casos, é devido à ausência de enzimas digestivas, a via intestinal vai ser afetada em 10 a 20% dos casos, as glândulas sudoríparas são anormais, havendo muito cloreto no suor, são características próprias da fibrose cística. Mais de 95% dos homens apresentam esterilidade, né, e com ausência ou obstrução do ducto deferente. Vai haver obstrução dos pulmões, porque vai haver produção de um muco bastante espesso, vai levar a infecção bacteriana, o tecido pulmonar será destruído, podendo levar à morte em 90% dos pacientes, em mais de 90% dos pacientes. Aqui, então, mostrando como seria o pâncreas, né? Aí, se fosse fazer um corte histológico de um pâncreas normal e de um pâncreas, ou fazer, né, ali biópsias, e de pâncreas com paciente de fibrose cística. Olha o acúmulo, então, de muco, infiltração de gordura, de lesões fibróticas, tudo apresentando aí esse, esse pâncreas aqui de um paciente com fibrose cística. O pulmão, né, o tecido pulmonar, aqui é um tecido pulmonar normal, aqui é um tecido pulmonar de paciente com fibrose cística, havendo grande destruição como resultado da obstrução e da infecção, como já vimos. E aí, como a gente aqui termina de falar dos autossômicos, seja ele dominante ou recessivo, aí vem uma perguntinha, né? Qual a diferença do heterozigoto nos distúrbios dominantes e recessivos? Esse indivíduo aqui, na característica autossômica dominante, como ele se comporta? E este indivíduo aqui, com um padrão de herança autossômico recessivo, como ele se comporta? Então, né, a questão desse heterozigoto nos distúrbios dominantes, ele apresenta característica. Então, basta ter um alelo, esse alelo já se manifesta. E no padrão de recessivo, né, se for o padrão de herança autossômico recessivo, esse heterozigoto não apresenta anomalia, porque ele só vai apresentar em homozigose recessiva. Então, é bem diferente o comportamento desse heterozigoto num padrão de herança dominante e no padrão de herança recessivo, do tipo autossômico, que é o que estamos falando. E a ligada ao X, ou ligada ao sexo, né? Primeiro ligada aos cromossomos sexuais. Aí vamos falar primeiro da ligada ao X. Herança monogênica também, porque é um gene, né? É um único gene afetando e sendo afetado e levando a característica. Aqui, no caso, agora vamos fazer né, aí a menção da herança ligada ao X, ou às vezes também chamada de ligada ao sexo, e quando se refere ao X. Ela também pode ser dominante ou recessiva. Aqui, então, já ela vai ter um padrão diferenciado, né? Mulher afetada, tendo mais filhos afetados, pais não afetados, no caso da recessiva, também aqui mais filhos afetados. Homens afetados vão passar a característica para as filhas, né? E não para os filhos, porque ele só passa o Y para os filhos. Para as filhas, ele passa o X. Se ele é afetado, né? Então, ele já vai passar o X afetado. Como seria a segregação alélica na herança dominante ligada ao X? Então, aqui nós teríamos, aí já vai ter uma característica diferente, como é ligado ao cromossomo X, ou é o pai que está anômalo, ou é a mãe, né? No caso aqui de um casamento, de um anômalo com um normal, de um homem anômalo com mulher normal, homem normal com mulher anômala. Quais os gametas nesse primeiro cruzamento aqui? Aqui no caso, então, como é ligado ao X, o homem só tem um X, ele só produz o X razão. Y, né? O Y então não carrega nenhuma característica aqui, porque nós estamos falando que nós somos X. A mulher é normal, então ela tem X azinho, X azinho, X azinho, X azinho. Fazendo o cruzamento, nós vamos ter azão, X azão, X azinho, uma mulher anômala, X azinho Y, um homem normal, X azinho Y, homem normal, X azão, X azinho, uma mulher anômala. Por quê? Então, era o pai afetado. Como o pai vai passar o X é o X azão, é um padrão de herança dominante,
Todas as filhas aqui no caso, ó, mesmo sendo heterozigotas, né, XAzão, XAzinho, elas são anômalas porque é uma herança dominante. Os filhos não apresentam a característica porque é a mãe que manda o X e o pai manda o Y. Então a mãe só manda o XAzinho, ela é normal. Né? Então todos os filhos têm o XAzinho, que é o normal, padrão, o normal, e o pai mandou o Y, que não carrega, no caso aqui, né, esse padrão de herança. Quando é o contrário, então aqui no caso, o homem é normal, então ele é XAzinho e Y, e a mulher que é anômala, ela é XAzão, XAzinho, heterozigota. Ela vai produzir gametas, 50% XAzão, 50% XAzinho, e o homem, né, XAzinho, Y. Aqui, então, fazendo os possíveis cruzamentos, ó, esse com esse seria XAzão, XAzinho, uma mulher anômala. O Y com o azão vai ser X, azão, Y. O Y com o azinho, X, azinho, Y. 50% dos homens normais, 50% dos homens anômalos, porque a mãe é heterozigota, então ela que manda o X para o homem, né? Então, se ela manda o azinho, ele será normal. Se ela manda o azão, ele é anômalo. E aqui é uma mulher normal, porque ela é X azinho, X azinho. Então, já quando falando, a gente pode ver que o padrão muda, já não é mais uma herança autossômica, e sim ligado ao cromossomo X. E como o homem só tem um X e a mulher tem dois, o padrão aí vai variar. Então, nesse padrão de herança ligado ao X do tipo dominante, os homens afetados, casados com mulheres normais, só transmitem heredopatia para suas filhas, foi o que acabamos de ver aqui. O homem normal, é isso, né? Homem não, desculpa, homem é afetado, casado com mulher normal. Homem afetado, casado com mulher normal, só passa a heredopatia para as filhas. Casais de homens normais, casais com homem normal e mulher afetada, terão filhos e filhas normais e afetados em proporções iguais. Foi o que vimos aqui. Ó, homem normal com a mulher anômala, né? Como ela é heterozigota, pode ver, ó. Mulher anômala, mulher normal. Homem normal, homem anômalo. Então, igualmente, 50% dos homens normais, 50% dos homens afetados, 50% das mulheres afetadas e 50% das mulheres normais. Então, é o que está dizendo aqui. A frequência de mulheres afetadas é maior do que homens afetados, porque se a gente considerar aqui que o homem só transmite para as filhas e que aqui vai ter igualmente, na soma total, vai ter uma maior frequência de mulheres afetadas quando ela é uma herança dominante ligada ao cromossomo X. Aqui mostrando dois irmãos, não é um casamento, e sim dois irmãos, ó, um homem e uma mulher, ambos afetados. Esta mulher afetada, então, como teria aí, né, mais homens afetados, o dobro aqui no caso, e todos os homens só passam para as filhas. Então, quando vai estudar um heredograma com um padrão de herança ligado ao cromossomo X, então pais afetados tendo filhos afetados, só que como é ligado ao cromossomo X, tem aí um padrão diferenciado, o homem só transmite para as mulheres e não transmite para os homens. Então, já é uma característica a se observar e pensar que é realmente ligada ao X. E aí, depois, se ela é dominante ou se ela é recessiva, ó, é a questão da dominância. Então, aí não pula gerações, né? Pais afetados tendo filhos afetados, isso já é característica de dominante. Para ser ligado ao X, a gente já vai observar essa questão. Homem afetado só tendo filhas afetadas e mulher afetada aí tendo, né? Aí dependendo do marido também, mas é ela que é afetada, o marido não será. Ela vai ter aí filhos afetados e vai ter filhas também, quer dizer, na mesma proporção. Mas a gente chama atenção sempre para os filhos, sempre tendo os homens, né, só tendo filhas afetadas. A síndrome do X frágil é um padrão de herança dominante ligado ao X, o raquitismo hipofosfotênico também é um exemplo de herança ligada ao X dominante. A síndrome do X frágil vai ter uma repetição de CGG, é um trinucleotídeo, a gente viu isso lá em repetição de trinucleotídeos nas mutações.
Então, ele tem uma faixa normal de repetição de 6 a 54, então o indivíduo pode ser normal até 54 repetições de CGG, mas alguns já na faixa de 50 repetições, podendo até ter 1.500 repetições de CGG, já apresenta a patologia. E o nome se deriva mesmo porque o cromossomo fica frágil, fácil de ser quebrado. Raquitismo hipofosfatêmico, então aí questão do fosfato, né? Levando à fraqueza dos ossos por falta de fosfato. Incontinência pigmentar do tipo 1, onde leva a uma pigmentação anormal da pele, dentes pequenos ou ausentes e anomalias oculares e neurológicas, visto apenas em mulheres. Homens hemizigotos não sobrevivem. A questão do homem carregar apenas um X, e se ele leva a característica e ela é dominante, pode ver, então não existem homens que vão sobreviver a esse tipo aqui de patologia. Aí, questão do padrão de herança recessiva ligado ao cromossomo X. Os afetados são quase sempre filhos de genitoras sem anomalia, né? Porque aí já é o recessivo. Então, ela pode ser heterozigota, mas então ela manda, né, para os filhos o alelo recessivo. Como o homem basta, ele é hemizigoto para o cromossomo X, se ela manda então já aquele gene recessivo no cromossomo X, ele já apresenta a anomalia. Então, os afetados são quase sempre filhos de genitores sem anomalia. Aqui era dominante, então agora nós vamos começar a falar da recessiva. Os indivíduos com anomalia são quase sempre do sexo masculino, justamente por causa disso, né? A mulher ela é heterozigota, ela vai ser normal, porém, quando ela manda para o filho, ele, por ter só um X, ele já vai ter a característica. Mulheres normais, heterozigotas, casadas com homens normais, geram filhos normais e afetados na mesma proporção. Porém, as filhas serão normais, sendo 50% heterozigotas, também chamada de portadoras, porque ela é portadora, né? As mães heterozigotas são portadoras do alelo para anomalia. Então, aqui num cruzamento, ó, o pai é normal e a mãe é normal, porém a mãe é portadora, ela carrega o alelo, mas ela é normal. Ela produz gametas XAzão, XAzinho e o pai XAzão. Né? Aqui, filhas normais. A mãe, como heterozigota, né, ela manda, aqui é uma filha heterozigota, uma filha normal, homozigota. E os filhos, né, 50% deles são afetados, 50% deles são normais. Como basta um X para ele, ele já apresenta a característica. Essa aqui é a genealogia da Rainha Vitória, onde evidencia a ocorrência de hemofilia do tipo A em vários descendentes. E pode ver o que é interessante ver aqui, ó, os pais não afetados, é uma característica recessiva ligada ao cromossomo X. Os homens sempre foram os afetados. Ó. Salta gerações, né? Aqui não teve, aqui tem. Aí, no caso deste filho, deste homem, né? Aqui saltou uma geração, a filha que vai ter outros filhos, e assim vai acontecendo aí. Ó, a filha não afetada, tendo filho afetado, porque ela é heterozigota, tá certo? Então, sempre as filhas, elas são normais, aí vira mãe, né? E vai ter filhos afetados. Então, o heredograma ligado ao X excessivo, pode ver aí, vai haver uma prevalência de homens afetados. Aí, alguns distúrbios ligados ao X. Aí vai questão, né, de já se separar em homens e mulheres, se é raro ou qual a prevalência. Distrofia muscular do Duchenne, pode ver que em mulher é raro ter distrofia muscular do Duchenne, mas em homens já tem uma frequência até alta, 1 para 3.500. A síndrome do X frágil, aqui como nós já falamos, aqui vai representar todos, seja dominante, seja recessivo, tá? Vão estar todas aqui. Aqui é hipofosfatemia, deficiência de fosfato, fragilidade óssea, e aí algumas patologias. Hemofilia A, né, que ela é recessiva, homens, 1 para 5.000 na mulher rara, ó, aqui na mulher é raro, na mulher é raro, na mulher é raro. Quando a mulher é rara é porque ela é recessiva, né, a patologia é recessiva. As mulheres, na maioria, são portadoras apenas. Então, a distrofia muscular do Duchenne, que é uma recessiva ligada ao X,
é causada por um gene defeituoso, então no cromossomo X no braço curto. Esse gene defeituoso codificaria a distrofina, que está presente na membrana da célula muscular e participa da regulação da permeabilidade dessa membrana. Então, essa distrofina, ela está na membrana e ela conecta o citoesqueleto interno com a matriz extracelular. E na falta dela, então, não vai haver essa conexão, não vai haver toda essa, né, organização desses tecidos. O gene distrofina aí é gigantesco, em aproximadamente 65% dos pacientes afetados por esta doença ocorre a perda de um pedaço de gene. Então, há uma deleção aí de porção do gene. Como nós estamos falando de características associadas ao cromossomo X, ainda temos que lembrar da questão da inativação de um dos cromossomos X na mulher. E a expressão, então, vai variar, né, desses genes ligados ao cromossomo X, que é a hipótese de Mary-Line, essa questão da inativação do cromossomo X ou compensação de dose. Forma-se um corpúsculo de Barr. Na mulher, como ela tem um dos cromossomos inativado, quase que 100% inativado, elas podem ser heterozigotas manifestas, ou seja, elas podem ser um pouco afetadas. Por quê? Se ela é heterozigota, ela é XAzão, XAzinho, e porém começa a inativar apenas o XAzão, que é o cromossomo normal. XAzão, XAzão, na maioria das células o XAzão é que fica sendo o heterocromático, que vai formar corpúsculo de Barr. E o que fica em atividade é justamente o que apresenta o alelo mutante. Então, com essa questão e é aleatório, mas se houver aí uma descompensação, né, for descompensada essa questão da inativação do cromossomo X, apesar de ser aleatório, mas se dessa forma aleatória ela ficar inativando apenas o que tem o alelo X normal, essas heterozigotas podem manifestar aí o padrão da patologia. Herança monogênica, então, ligada ao sexo. Né? Como já dissemos, o homem pode ser hemizigoto ali, ou quando está presente nos genes do cromossomo Y, é dito herança holândrica. Nos homens, então, nós temos o cromossomo X, que ele é grandão, quase um metacêntrico aqui, né? Mas ele é submetacêntrico. E o Y aqui. Eles têm uma região de pareamento, por serem durante a meiose, né? Para facilitar durante a meiose eles parearem. E esse pareamento, então, vai permitir uma separação correta do Y para um polo e o X para o outro, para formar gametas X e formar gametas Y. E a outra região diferencial do cromossomo X. Então, realmente, os genes que tem aqui só tem no X. Os genes que tem nessa região diferencial de Y só tem no Y. Então, o padrão de herança ligado ao Y. Apenas os homens vão ser afetados. Então, por isso são chamados genes Holando, que só é passado da linhagem masculina, de pai para filho. Toda a prole masculina de um homem afetado também será afetada, toda essa prole. Antigamente acreditava-se que a hipertricose auricular, que é aqueles pelos, né, no ouvido, pelos no nariz, em maior quantidade, era do tipo ligado ao Y, mas já se sabe que ela é autossômica. A retinite pigmentosa, sim, é ligada ao cromossomo Y, aí representando um conjunto de doenças hereditárias que causa a degeneração da retina, levando a uma perda gradual da visão, a retinite pigmentosa. No cromossomo Y existe o gene SRY, que é o gene aí de reversão sexual, ou chamado também de TDS, fator de determinação de testículos. Então, esta região vai codificar uma proteína que vai se ligar ao DNA e que esta proteína ligada ao DNA afeta a expressão de genes específicos que vão codificar a formação dos testículos. Por isso, fator de determinação de testículos. Por isso que o Y é que determina ali a questão do sexo masculino. Quem tem Y, né, nos indivíduos normais, claro, nós vamos ver que pode ter variações. Quem tem Y é homem, mulher, não tem Y é mulher. Mas nós vamos ver também que pode ter o caso, como é um gene, esse gene pode sofrer deleção. O indivíduo pode ter o Y, mas pode ter uma deleção justamente desse fator de determinação de testículos. Então, ele não vai ter essa proteína que vai se ligar ao DNA e não vai ter a expressão do gene que codifica a formação de testículos. Então, pode ser um Y mulher.
que seria isso? Ah, é um XY, mas com fenótipo feminino, porque houve uma deleção justamente do gene aí importantíssimo para a formação dos testículos, que aí né, iria formar hormônios específicos e formar as características secundárias masculinas. Como também pode ter uma mulher XX, que às vezes nessas deleções, nessas quebras, inserções de genes, que são alterações, justamente esse gene de reversão sexual, que é para estar no Y, vai estar no X. Se esse estiver no X, vai ter a proteína, mesmo sendo XX, mas tendo o gene, vai codificar a proteína e vai afetar a expressão dos genes para codificar a formação do testículo. Tá vendo como as mutações são importantes aí nessa questão? Como vai alterar totalmente um padrão de expressão? E aí quase que independe se tem Y, se não tem, né? Se tem X, a questão é se tem o gene SRY ou não. Que são os exemplos aqui, ó. Uma falha da espermatogênese ligada ao Y, aqui, né, SRXY1, um hermafroditismo verdadeiro, olha aqui, 46XY, tá certo? Aí levando ao hermafroditismo verdadeiro relacionado ao SRY, ao gene que eu falei. E aqui uma mulher também, 46XX, positiva para o SRY. Se ela é positiva é porque ela tem o gene SRFY, também aqui um hermafroditismo verdadeiro. Ah, tá, aqui no caso é um homem, né, 46XY, porém aí pode às vezes, né, estar relacionado ao SRY, provavelmente uma deleção, alguma alteração nesse gene que levou a um hermafroditismo. Aqui no caso 46XX, mas é com SRY positivo, então vai ter produção de testículo. E aqui já é azul superrígido. A herança, nós falamos da herança ligada ao sexo, né, ligada aos cromossomos sexuais. Ela pode também ser chamada de outro tipo de herança, né, que aí já não vai ser ligada aos cromossomos, ela é limitada ao sexo. Ou seja, o fenótipo é limitado, ele só se expressa em um dos sexos, ele é limitado a um dos sexos. Então, os genes são autossômicos, mas é de acordo, né, com o indivíduo, pelo sexo que ele apresenta, ele vai ter hormônios específicos, se a mulher vai ter os hormônios femininos, o homem com maior prevalência dos seus hormônios masculinos, e isso vai afetar todas as características sexuais secundárias. Então, é um fenótipo limitado ao sexo. Temos também a herança influenciada pelo sexo. Pode aparecer nos dois sexos, mas a dominância é influenciada pelo sexo do indivíduo. Também são genes autossômicos. Um exemplo é a calvície, né, no homem. A calvície, ó, o homem é calvo, tanto aqui cesão, 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 cesinho, como é calvo. Então é uma herança aí dominante para ser calvo. O homem só não é calvo se ele é cesinho, cesinho. A mulher só é calva se ela é cesão, cesão. Se ela é heterozigota, ela não é calva. E ela também, na homozigose excessiva, também não é calva. Tá certo? Então, aí, influenciada pelo sexo. Temos também, como temos mitocôndrias dentro das células, mitocôndrias apresentam genoma, né? Então também tem um padrão de herança mitocondrial. O DNA mitocondrial é mais mutável, um genoma mitocondrial humano tem 37 genes, 13 proteínas são produzidas a partir desses 37 genes, 2 RNAs ribossômicos e 22 RNAs transportadores. Afeta igualmente homens e mulheres, mas são transmitidos apenas pelas mulheres, né? Apesar que hoje já se acredita também que o homem carrega e pode estar contribuindo com algumas mitocôndrias também para o feto, para o embrião. Um exemplo de uma herança mitocondrial seria a neuropática de Leber, onde leva à perda da visão e desarritmia cardíaca, com a capacidade reduzida de fosforilação oxidativa e geração de ATP. Então, afeta ali a fosforilação oxidativa, formação de ATP. As mitocôndrias, como elas poderiam ser segregadas, né? Mitocôndrias alteradas e mitocôndrias normais. Aqui, então, ela vai segregar essas organelas, podendo ter elas serem todas do tipo azul ou todas do tipo vermelha ou alteradas. Então, é isso a gente considerar que tem mutações, né?
Pode ter um indivíduo, vamos supor que o azul ele tem mutação e o vermelho não. Aqui, indivíduo sem mutação. Aqui, indivíduo apresenta dois tipos de mitocôndrias, né? Células heteromoplásmicas. E aqui, só o tipo azul. Então, elas se segregam aleatoriamente durante a divisão celular. Elas também se replicam, né? E durante a divisão celular se dividem aí, se segregam de forma aleatória. Alguns distúrbios mitocondriais, aqui, epilepsia mioclônica e fibras vermelhas anfractuadas, anormalidades, causando anormalidades no sistema nervoso central e deficiência na função do músculo esquelético. Então, quando afeta aí as mitocôndrias, a gente sabe que a principal função das mitocôndrias é produzir ATP, essa fosforilação oxidativa vai estar afetada e vai afetar os principais órgãos. Encefalopatia mitocondrial com acidose lática e episódios tipo derrame, onde leva a derrames, miopatia, contorções musculares, demência e surdez. E a síndrome Kearns-Sayre, que também leva a sintomas musculares, incluindo paralisia dos músculos do olho, demência, ataques. E distúrbios mitocondriais podem ser codificados no núcleo, ou seja, nós temos genoma nuclear que derivam e vão codificar proteínas mitocondriais. Então, pode ter mutação também no genoma nuclear, mas que são referentes a proteínas mitocondriais. Podemos apresentar, e como nós estamos falando em padrões de herança, pode haver uma variação das relações de dominância. Nós temos quando a dominância pode ser completa, que segue as leis de Mendel. Nós podemos ter dominância incompleta, onde surgiria um fenótipo intermediário, ou seja, eu tenho a flor rosa, não, flor vermelha cruzando com flor branca e o fenótipo intermediário seria uma flor rosa. Né? Então, isso seria uma dominância incompleta. É meio que uma mistura ali dos dois fenótipos dos dois, né? Uma expressão misturada dos dois, por isso uma dominância incompleta. E codominância é quando os dois, né? O heterozigoto tem o fenótipo de ambos os progenitores homozigotos. Ele acaba sendo um exemplo de codominância que eu posso dar para vocês é da anemia falciforme, onde tem hemoglobina do tipo A e hemoglobina A, HbA, HbA, então hemoglobinas todas normais, HbS, HbS, as hemoglobinas falcêmicas, onde carrega a mutação, troca de um aminoácido, e quem é heterozigoto HbA, HbS, ele vai ter tanto as hemoglobinas normais como hemoglobinas falcêmicas, né? Quase que aí uns 50%. Isso é uma codominância. O heterozigoto tem um fenótipo de ambos os progenitores, né? Que no caso, para ele ser heterozigoto ali, vai receber um alelo de um pai e outro alelo da mãe, tornando ele heterozigoto. Os progenitores podem ser homozigotos, né? Ou também pode ser heterozigoto, mas na combinação leva a formação de um heterozigoto, e esse heterozigoto ali vai ter a expressão dos dois alelos. Fatores podem complicar os padrões de herança. Já falamos de alguns, como a variabilidade na expressão, né, que a gente chama dessa expressividade variável, vai variar essa expressão, tendo o gene alterado, mas varia essa expressão. Variação da expressão aqui chamando até basicamente nos heterozigotos, né, aqui não seria só nos heterozigotos, o indivíduo vamos supor, azinho, mas vai ter uma variação de expressão nos indivíduos. Mutações novas é quando não nasce com alteração, mas de repente adquire essa mutação no decorrer da vida, são chamadas de mutações novas. Isso complica o padrão de herança na hora de estudar, né, se o indivíduo já nasceu ou não com aquela patologia. O mosaicismo germinativo, ou seja, forma um embrião. O embrião era normal, mas de repente ali durante acaba surgindo uma mutação nova depois que já foi fecundado, já porque esse embrião já está se desenvolvendo e vai formar um organismo, um indivíduo mosaico, ou seja, né, se ele surge a mutação durante as primeiras clivagens ali, aí vai ter esse mosaico, conjunto de parte de células de um tipo de gene, né, às vezes normal, e outra parte com genes alterados. Então, isso é um mosaicismo, é uma mistura de padrão de genes. A idade atrasada na manifestação, como acontece lá com a doença de Huntington, que acaba que, né, o indivíduo já depois da fase adulta, já depois até de, às vezes, ter criado, já ter procriado, e aí vai descobrir que tem a doença de Huntington. A penetrância reduzida, expressividade variável, já disse, ou seja, você tem o gene e tem a expressão sempre igual, ela é uma penetrância completa. Agora, você tem o gene
né? Mas não basta ter o gene que você não tem a expressão, né, igual em todos, ela é uma penetrância reduzida, porque ela vai ter, então, uma expressividade variável. A herança também pode ser complexa ou multifatorial, ou seja, vários fatores ou vários genes somando ali são com efeitos aditivos para surgimento da característica. São influenciados pelos fatores ambientais, então vários genes e vários fatores ambientais. Por isso, multifatorial, e também chamada de herança complexa. Não é mais herança monogênica, não se comporta mais, né, apenas um gene levando à patologia. Ocorrência de doenças que não se ajustam aos padrões mendelianos da herança ou os padrões de herança monogênica que acabamos de ver. Então, podendo ser chamada também essa herança complexa ou quantitativa, onde são vários genes que não são alelos, ou seja, não são ali, né, de mesmo locus, são cromossomos diferentes, atuando de forma a se somar na expressão de uma característica, então tendo um efeito cumulativo. Essa variação fenotípica ela pode ser gradual e contínua, né, onde apresenta uma curva normal. A maioria dessas coisas apresenta uma curva normal de distribuição, você tendo um valor mínimo nos extremos e um valor máximo, ou onde a maioria também tem apresenta aquela característica. Quais características, então, aí a gente pode colocar como herança quantitativa? Altura, peso, cor da pele, cor dos olhos. É coisa que você não vê assim, ó, é só assim ou só assado. Não. Pode ver que tem todo um espectro de cor de olhos, de cor da pele, de peso, de altura, né, tá? Do grau de inteligência, de altura de plantas, quando a gente considerar plantas, na produção de leite em bovinos, no comprimento de pelos. Então, há um padrão, por isso que a gente fala, né, dessa curva normal de distribuição. Você vai ter desde o mais baixinho, a maioria com a altura mediana, vamos pensar em altura, e o extremo daqueles mais altos. Então, por isso que forma a curva ali normal. Para cor de peles, então aí mostrando aqui, né, alguns genes somando e qual vai ser a cor da pele, tá certo? Quando você vai tendo aí diferentes padrões de expressão desses genes, um efeito cumulativo. Isso é a curva normal, ó. Se a gente desenhar ela aqui, ó, tá certo? Ela é assim, ó. Essa é a curva normal. Então, o extremo 1 aqui, que é o mulato, que é o negro, depois mulato escuro, mulato médio, a maioria, mulato claro e o branco. Então, por isso tem os dois extremos, pele negra, pele branca, e depois vem ali os intermediários. A mesma coisa vai ter para cor de pele, para cor de olhos, para peso. Cor de olhos, então, aí alguns genes também, ó, como vai ser determinado o fenótipo castanho, verde ou azul, né? O gene BM, ele é o alelo para o marrom, então ele é epistático sobre os outros dois genes, GV e GA, então não importa qual vem aqui, né, GV ou GA, ou tendo BM, por isso que é epistático. Tendo BM já é olho castanho. Para ser azul tem que ser BA, BA, GV, para ser azul, para ser verde, né? BA, BA, GV, para ser azul, BA, BA, GA, GA. Então, e as combinações de genes também para chegar às cores. E aqui mostrando para quantos poderiam ser de olhos castanhos, né? As combinações para olhos verdes e para olhos azuis. Frequência dos diferentes tipos de doenças genéticas. Então, distúrbios causados por mutações genômicas e cromossômicas, incidência ao nascimento, né, 6 por mil. Distúrbios causados por mutações em um único gene, monogênica, 10 para cada mil. Distúrbio de herança multifatorial, aproximadamente 50. Prevalência aos 25 anos, 1,8, 3,6, aproximadamente 50. Prevalência na população por mil. Na população em geral, 3,8, 20 e 600. Então, pode ver, ó, que os distúrbios causados por mutações genômicas e cromossômicas, tá? Né, dentre os distúrbios, a de menor escala, de menor proporção, menor prevalência. Já quando vamos para distúrbios causados por mutações em um único gene, herança monogênica, vamos considerar a população 20. E quando considerarmos herança multifatorial, são vários genes e fator ambiental afetando aproximadamente 600. Então, a maioria das características que temos ou doenças genéticas são do tipo multifatorial. Vários genes e vários efeitos ambientais. Isso torna
difícil estudar até muitas patologias, porque se tem vários genes, teria que saber quais todos os genes que estão afetando essa patologia. E se ainda tem um efeito ambiental, quais são todos os efeitos ambientais que... Então, realmente, isso aqui é uma herança multifatorial complexa, né, do tipo quantitativo. Alguns distúrbios multifatoriais na população: defeitos congênitos ao nascimento, doenças cardíacas coronarianas, hipertensão, câncer de mama, coloretal, próstata, diabetes, doença de Alzheimer, obesidade, esquizofrenia, alcoolismo. Então, aí alguns tipos de distúrbios multifatoriais na população. E quando falamos de risco de recorrência, ou seja, qual o risco de acontecer na prole, né? Qual o risco de ser passado aí, seja ela monogênica ou multifatorial? Aí a gente tem alguns parâmetros que podem ser aí afirmados. Maior é esse risco de recorrência se há mais de um membro da família afetado. Então, quanto mais membro da família afetado naquela patologia, maior o risco de recorrência. A expressão da doença é mais grave, o risco de recorrência é maior. Então, quanto mais grave também é a expressão de uma patologia, maior é o risco de recorrência. Vai diminuindo nos parentes mais distantes. Então, quanto mais né, fica distante o parentesco, vai diminuir o risco de recorrência. Então, sempre mais próximo, né? Quanto mais próximos os parentes ali, maior o risco de recorrência. E a consanguinidade aumenta discretamente o risco para uma prole afetada. Antigamente falavam, não, o primo não pode casar, né, que vai ter... É porque realmente quando acontecia os casamentos consanguíneos, há uma possibilidade um pouco maior de surgir um filho afetado. Então, a consanguinidade aumenta, assim, discretamente esse risco de uma prole afetada. Mas aí também vai, né, a questão assim, tem alguma característica importante na família? Dessa família, né, onde os primos têm um risco, aí pode fazer um aconselhamento genético, pode fazer toda uma análise, eletograma, histórico familiar, para saber dos riscos reais ali que aquele casamento consanguíneo pode estar trazendo. Então, era isso aí que tínhamos, né, finalizando aqui com esse, era sobre o risco de recorrência, que vimos então aí todo o padrão de herança, tá certo? Autossômico, pode ser dominante ou recessivo, ligado ao sexo, ligado ao X, também é dominante ou recessivo, ligado ao Y, então aí basta ser ligado ao Y, né? Como ele só é um cromossomo que os homens apresentam, aí o gene está afetado, vai ter a característica. É holândrico, passado sempre, né, ali na linhagem masculina, e vimos também padrões de herança mitocondrial e padrão de herança multifatorial. E aqui, finalizando com o risco de recorrência, a possibilidade, então, né, de surgir. Quais seriam esses riscos? Então, vai ser sempre maior aí quando tem, né, mais presente na família, mais grave, a doença, a expressão dela é mais grave. Quanto mais distante os parentes, menor diminui o risco. E a consanguinidade aumentando, então, discretamente. Só para a gente aí fazer um resumão de tudo que vimos aí nesse tópico.